que eu trago com gestores incríveis que aceitaram o convite para participar e ajudar você no seu propósito empresarial. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Boss Meeting. Hoje nós temos um convidado muito especial, conhecido pela sua renomada gestão empresarial e foco no cliente. Hoje nós temos aqui o dono da Barra Bela. Seja muito bem-vindo, tio Danilo, porque para quem não sabe, ele também já foi o meu professor de judô, quando eu tinha por volta de uns 4 até uns 10 anos, né, tio Danilo? Exatamente. Lá no CENIBA. E tio Danilo, para começar, sabemos que você tem um foco muito forte no cliente e preza muito pela empatia. Como que você faz para poder transmitir essa mentalidade de cultura na sua empresa para a sua equipe? Primeiramente, obrigado pelo convite, me sinto lisonjeado em participar, em poder contribuir. Eu que agradeço por ter aceito. Eu tenho uma história realmente linda no esporte, né? Quem me conhece sabe que eu tenho uma paixão pelo esporte. Naquela época, lá no CENIBA, que nós tínhamos aí 30, 40 alunos e hoje todos grandes formados, uma base do judô que realmente é o princípio, né, de respeito mútuo. Isso realmente me enche de orgulho e gratidão. E aí eu estou aqui hoje sendo convidado, e isso para mim é muita honra poder contribuir, não só para você, como para os empresários, os empreendedores da cidade, poder de uma maneira devolver para você. Muito obrigado. Bom. Inclusive vou colocar uma foto aqui para vocês verem como que é a turma lá no CENIBA de judô. Sim, sem e dúvida. a gente tudo pequenininho, cotoquinho, todo mundo aí já está na fase adulta, com filho, casado, né? Hoje, o cliente, a nossa visão hoje para o cliente é da seguinte forma: o cliente hoje é o nosso maior patrimônio da empresa. A Barra Bela Corretora de Seguros, ela completa esse ano, dia 23 de outubro, 20 anos de história, então a gente tem uma trajetória na cidade. Nos últimos 5 anos nós tivemos à frente das principais seguradoras. Todos os anos nós temos nos destacado junto com o time Barra Bela e nós somos coroados, premiados com uma campanha internacional. Então nós já tivemos em Cancún, em Portugal, em Dubai. Agora em setembro, dia 11 de setembro, nós iremos para a Espanha, que foi um prêmio referente à campanha do ano passado, que nós ficamos em primeiro lugar no Rio de Janeiro. Então, o estado do Rio todo, Barra do Piraí, com a Barra Bela Corretora, se destacou por conta de vários programas e pontuações, e ficamos em primeiro lugar representando o Rio de Janeiro. Já é o segundo ano consecutivo. Nossa, que sensacional. E isso é realmente por conta de um atendimento diferenciado que nós fazemos, a valorização do cliente, né? Respondendo a tua pergunta, hoje o cliente realmente é o nosso maior patrimônio. Então nós tratamos o cliente não só como cliente, mas também como responsável da nossa existência. Então nós temos a empatia com o cliente, nós nos colocamos no lugar do cliente, pensamos e agimos como ele. Porque uma coisa é quando você fala, vou me colocar no seu lugar, mas hipoteticamente falando, e quando você coloca no lugar dele, né, no momento que ele mais precisa da assistência, falando de automóvel, ele mais precisa, ele está com o carro quebrado à noite, de madrugada, e ele liga para você, por mais que é óbvio que ele tenha que fazer, que é ligar para a seguradora, ele se sente mais tranquilo em transportando essa responsabilidade para você. E aí você está no seu lar, na sua residência ou na sua empresa, e ele está ali vulnerável na estrada, na pista, em alguns locais, né, colocando em risco a integridade dele. Então isso faz com que nós sejamos rápidos, eficientes, falando coisas para acalmar às vezes o cliente, porque ele tem uma colisão, tem uma coisa mais complexa. Então isso faz com que a Barra Bela, o time Barra Bela, trate realmente o cliente como um patrimônio do nosso negócio. Nossa, sensacional. É visão, né? Visão, Isso aí. E para você ter essa equipe, né, toda essa estrutura dessa empresa, qual que você acha que é o maior desafio que você enfrenta como gestor dela? O maior desafio que a gente vem quebrando os paradigmas é manter sempre esse padrão de atendimento. Hoje o time Barra Bela, ele é composto por especialistas. Então hoje nós temos especialistas em todos os segmentos. Todos atendem e entendem dos atendimentos. Só que nós temos as pessoas pontuais que vão ser especialistas
porque nós entendemos que o especialista ele consegue entregar com muito mais qualidade do que um generalista. Então, acho que realmente isso faz com que a Barra Bela realmente consiga entregar e manter a qualidade. Porque o empreendedorismo hoje, você ajusta a empresa, ela está ajustada com os processos e tudo. Ela cresce, ela bagunça o processo. Então, você ajusta, ela cresce, bagunça, você arruma, ela cresce, bagunça, e aí, como você tem processos, não fica tão difícil você organizar. Mas se você tem um propósito, uma meta, uma visão, os valores, todas essas situações bem ajustadas, não fica tão difícil. Agora, a questão financeira é um aspecto crucial para qualquer empresa. Eu, leigo no assunto, eu penso que uma corretora de seguros ele tem que ser bem mais difícil quanto ao controle. Porque inesperadamente pode acontecer de dar um PT no carro de um cliente e ele liga, ó, deu ruim aqui para mim, o que acontece? Quais estratégias financeiras você adota para poder garantir a saúde financeira da sua empresa? Então, essa parte é até interessante falar, porque assim, o mercado segurador, nós somos apenas os intermediários. Ela funciona da seguinte situação, o cliente, ele tem o corretor de seguros e a seguradora. E nós somos esse elo de ligação entre o cliente e a seguradora, nós somos o intermediário. Então nós pegamos o risco do cliente, trabalhamos juntamente com várias seguradoras que nós trabalhamos e transportamos o risco para a seguradora. A seguradora sim, tem uma reserva técnica fiscalizada pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, e ela tem que fazer ou um seguro do seguro, que chama-se resseguro, para elas se resguardarem de carros muito altos, elevados, e para caso haja uma catástrofe, como aconteceu em Teresópolis, ela tenha dinheiro no caixa para bancar e não descredibilizar o sistema segurador. Interessante. Então as seguradoras, nós corretores somos apenas o intermediário entre o cliente e a seguradora. Entendeu? Nós fazemos esse elo de ligação. A responsabilidade, a reserva técnica, cabe à seguradora. Entendi. Interessante, eu não sabia sobre esse assunto mesmo. Agora, no podcast da Vera, você mencionou que você trabalha com a inteligência artificial, que é um robô que faz os orçamentos. Você é adepto a implantar novas inteligências artificiais na sua empresa? Nós, da Barra Bela, estamos sempre antenados nas situações, nos avanços tecnológicos, nas inteligências artificiais. Por último agora, o chat GPT, que tem realmente revolucionado não só o mercado segurador, mas todo o mercado. Só que lá nós temos sim as inteligências artificiais trabalhando em conjunto, porque eu entendo que o atendimento humanizado ele é diferenciado. Porque se você se colocar com o cliente para ter um atendimento eletrônico, você não vai ter o diferencial. Sim. Aí você acaba se igualando com os demais, né? Com os bancos, com as insurtechs, enfim, com as outras empresas que trabalham com corretagem de seguros que utilizam dessa forma. Já a Barra Bela, a gente prefere que o cliente ligue e fale direto conosco. Então, quem sabe, já utilizou dos serviços da Barra Bela, sabe que meu telefone ele fica ligado 24 horas, então 2, 3 horas da manhã, sábado, domingo, feriado, aonde tiver, esse é o atendimento. Porque a gente entende que na hora que o cliente mais precisa, nós temos que estar ali para dar esse atendimento humanizado. Porque é complicado, você está ali com uma situação, sendo até repetitivo, mesmo que o óbvio está ali, o cliente quer falar com alguém, ele não quer saber falar com máquina e tudo. E nem por isso os nossos valores, o nosso preço é diferenciado em relação às outras empresas que trabalham só com inteligência artificial, com URA de atendimento. Então a gente trabalha realmente valorizando e esse atendimento humanizado. Inclusive, isso acontece muito hoje em dia nas redes sociais, que quando a empresa se torna mais
mais humanizada, você retém ali mais clientes que ficam mais. E isso dá um gancho para minha próxima pergunta. E as redes sociais, você também se mantém ali aliado a elas? Nós temos o Instagram abastecido, atualizado, né, sempre. Eu entendo sim que ele conecta pessoas, faz com que você realmente tenha esse filtro. Só que eu particularmente entendo que o humanizado, hoje ele tem muito mais valor. A rede social conecta, é importante, é um cartão de visita aonde está ali, mas nós temos que ter muito cuidado com o que está sendo passado, porque ali você tem seguidores, você tem pessoas que te modelam, que seguem as suas tendências, só que às vezes o online não tem sintonia com o offline. Sim. Então isso realmente cria algumas coisas. Às vezes o cara coloca ali um carrão que ele comprou, não sei o que, e coloca uma venda de um curso. E aí automaticamente você vai assimilar aquilo. Só que se você for olhar no online, o carro é alugado, a casa, entendeu? E ele não é aquilo tudo que está ali aparecendo. É a realidade, né? Então a gente tem que ter realmente um cuidado com quem seguir, com quem trocar informações. Mas assim, a internet, as redes sociais, LinkedIn, Instagram, realmente você conecta muito mais fácil as pessoas e ao meu ver, é um ponto positivo que a pandemia trouxe. Sim. Porque hoje você consegue reunir pessoas do Brasil inteiro, do mundo, dentro de uma sala, de um Zoom, e você troca ali informações do que, às vezes, de se deslocar para uma outra cidade e tudo. A gente realmente está sempre antenado e divulga as ações que a gente tem feito nas redes sociais. Já vou aproveitar e já vou divulgar aqui embaixo as redes sociais do Barra Bela, hein? Você utiliza alguma das ferramentas de desempenho ou indicadores chaves para poder avaliar o sucesso da sua empresa? Utilizo sim, baseado nessas tabelas, planilhas, gráficos e resultados, né, que nós sempre comparamos o mês com o ano anterior para acompanhar crescimento, mercado, clientes que saem, que falecem, que compram carro, baseado nessas informações que nos faz realmente, que tem feito, né, a Barra Bela se destacar no mercado segurador. Porque quando você não tem uma métrica, quando você não tem com o que comparar, você não tem referência. Sim. Então a gente sempre busca o mês, o ano anterior, né, a gente pega o R12, o resultado dos últimos 12 meses, e aí sempre que nós fechamos um ciclo, a gente compara o ciclo um mês, abril de 2022 com abril de 2023. Aí houve crescimento, houve perda, esse segmento aqui reduziu por quê? Então a gente sempre realmente tem ao nosso favor esses gráficos, né? Que eu acho assim, que quem não tem gráficos e comparativos, o controle da empresa fica meio perdido, fica né? perdido porque aí você não tem parâmetro para comparar, né? Você vai dando sorte até um momento que realmente você é engolido pelo mercado. Agora a questão de inovação. Como você se mantém atualizado sobre as tendências e as mudanças no mercado? Eu faço parte de alguns grupos eu faço parte de alguns grupos que trazem essas informações em tempo real. Eu faço parte da União dos Corretores de Seguros. Hoje são quase 200 corretores no Brasil inteiro que respiram e vivem no mercado segurador. Então são informações verdadeiras, baseadas, né? Porque hoje a gente tem que se preocupar muito com fake news, com informações que não são verdadeiras, com especulações do mercado. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é participar sempre de congressos, de feiras, porque além de estar atualizado, você fortalece o seu network, que realmente é uma situação muito rica, a informação, e o network ele tem um valor imensurável para você conseguir parcerias, para você conseguir informações privilegiadas, né, sobre o mercado, realmente que o mercado segurador, como qualquer outro, é uma mudança da noite para o dia, você muda. Então se você já tem alguma coisa, uma informação privilegiada, você não é pego de surpresa. Você consegue se organizar e segurar, às vezes, umas informações.
E além das próprias seguradoras, que através das plataformas dela, tem treinamentos. E aí eu replico isso para o meu time. Então meu time está sempre atualizado. Por se tratar de especialistas, eles fazem os cursos de cada segmento deles. Entendi. Uma grande questão quando a gente faz uma gestão de uma empresa é analisar 2 pontos: análise de dados e intuição. Como que você consegue equilibrar essas 2 questões para tomar decisões importantes na sua empresa? Em cima dos gráficos de ferramentas que nós temos, né, de sistemas e tudo, nos facilita e é mais assertivo para a tomada de decisão. Então, quando a gente analisa ali e vê que a carteira houve uma queda num produto, acende a luz amarela para que nós entramos com uma ação para fazermos um cross-seller de produtos, seria oferecer mais produtos para os clientes naquele segmento. Por exemplo, um seguro residencial. Por que caiu? Sempre pessoas vão comprar seguros residenciais. Aí eu vou verificar que houve queda. Aí eu vou no meu time e verifico. Vocês estão dando clareza para o cliente sobre esse produto? Então a gente entra com uma ação. Por isso que é interessante você ter os gráficos ao seu favor. Porque se você não tem o gráfico, você agindo só por intuição, ou por expertise, ou por qualquer coisa, ele não é assertivo, é achismo. Aí achismo tende ao fracasso. Entra agora na questão dos colaboradores. Como que você promove a colaboração e o trabalho em equipe dentro da sua empresa? Nós da Barra Bela, já há alguns anos, nós temos um reconhecimento, porque o time Barra Bela faz com que a empresa Barra Bela se destaque. Não é o Danilo o atendimento. Eu sozinho, eu posso ir até um ponto. Com o meu time, eu vou além desse ponto. Então eu tenho essa clareza de que o time junto consegue ir mais longe e ganhar espaço e fixar. Então nada mais do que justo em remunerar o meu time com metas internas e manter esse time sempre motivado e sempre recebendo valores, premiações. Então nós temos campanhas internas, temos as seguradoras que fazem campanhas internas de produtos pontuais e o meu time sempre ali motivado em receber. Quantos colaboradores você tem? Hoje eu tenho o Fred, que cuida da parte de sinistro, eu tenho o Lucas, que cuida da parte financeira, o outro Lucas, que cuida da parte de cotações, o Rafael, que cuida de atendimento, é um braço da corretora, a Renata, a minha esposa, que cuida da parte financeira. Então nós temos lá 5 integrantes e eu como CEO, né, como responsável dessa parte de gestão. E é uma equipe muito unida então? Unida. Todo mundo ajudando um ao outro ali, porque daí é uma família. Eu sempre falo para o meu time, a gente sempre faz as reuniões, né, e as pontuais, e nós passamos a maior parte do tempo juntos do que com a própria família em casa. Então realmente isso faz com que tenhamos ali uma família. Agora vamos para algumas situações, tá? Vou te citar algumas situações que podem acontecer dentro de uma empresa. E aí você vai me dizer se já aconteceu e como que você lidou caso tenha acontecido. Primeiro, conflitos entre os colaboradores da sua equipe. Já aconteceu? Às vezes porque nós temos... o nosso objetivo nós não podemos ter erro. Então nós trabalhamos realmente focados e em atenção, sempre em atenção. Por nós sermos os guardiões dos sonhos de nossos segurados, muitas pessoas trabalham a vida para construir e ter um patrimônio, e é o sonho dela. Então nós temos uma responsabilidade muito séria em ser realmente os guardiões desse sonho dos nossos clientes. Então aquela situação às vezes ali, ela difere, ela tem um embate. E muitas das vezes o cliente faz um questionamento, sendo que o atendente ou a pessoa que está ali não é especialista, e aí o especialista que está do outro lado ouvindo discorda. Mas o insight ali, ele é dado
em alguns momentos, dependendo do cliente, na hora. Por quê? Quando você fala, o cliente guarda essas informações. E aí é uma bomba relógio que o cliente dá a corda, leva para casa, e aí quando estoura, ela estoura no meu colo, no nosso colo. Então não é interessante e salutar para o time barra dela que a gente cometa um equívoco. E isso é bem entendido porque o responsável dessa área, né, por exemplo, você fecha o seguro do teu carro, aí você vai dizer, tá, mas se eu for, é uma coisa óbvia, mas se eu estiver conduzindo com o carro com a carteira vencida, aí hoje o que ele vai fazer? No caso do Rafael, vai perguntar informações para o Fred. Ó, essa parte de sinistro, mesmo ele sabendo que é o óbvio, tá? Se ele não tiver seguro para responder, ele vai chamar o Fred e o Fred vai dar com a expertise dele, por ser especialista, essas informações. Já direciona ali para a pessoa que já é especialista da área. Isso. E na maioria das vezes isso acontece frequentemente quando o cliente faz esses questionamentos, e eu vejo que em alguns momentos o meu funcionário, por mais explicação que ele dê, por mais pontuações que ele dê e exemplos, o cliente não entende. Aí eu saio da minha sala, né, porque como eu fico antenado ali, eu saio da minha sala e dou as informações. Então eu pego um carrinho, faço, porque o perfil da pessoa, às vezes, você falando, ela não consegue entender, você tem que desenhar, ou você tem que amostrar, ou gravar, e aí o cliente consegue. Então a intenção nossa é que o cliente saia dali sempre, sem dúvida, instruído. E aí, realmente, em alguns momentos, lá atrás tinha esses embates. Mas na frente do cliente, ele não é salutar, porque aí mostra que o time não está alinhado. Então, em alguns momentos que o funcionário está explicando e não tem exatidão, às vezes o cliente não consegue entender a fala dele, ou o especialista fala, ou eu saio realmente da minha estação lá e vou passar essas informações. Então, quando aconteceu esse embate, você esperou e aí você falou assim, gente, vamos conversar aqui. Quando acontecer, chama um especialista para ele poder ser direcionado para as dúvidas específicas, para não ter aquele... que eu passo sempre para o meu time, eu acho que a gente tem que ser sempre humilde. Né? Por mais hoje que eu estou no mercado há mais de 20 anos, no mercado segurador, mas eu não sei de tudo. Então eu tenho que ter humildade, né? Você me pergunta uma situação, eu não sei, eu vou te dizer, essa informação eu não sei. Eu vou buscar na seguradora, vou buscar com o gerente, com o diretor e te devolvo essa sua resposta. Do que eu simplesmente te falar uma coisa que eu não tenho certeza, e aí você vai guardar aquilo, porque aquilo foi a sua dúvida, e aí vai descredibilizar todo o sistema, porque se acontece aquilo, você vai dizer, Danilo, mas você me falou que era isso, não é, de alguma outra maneira. Entendi. E aí, para eu agradar a sua resposta, não desagradar o cliente, eu prefiro não dar essa informação. Então, Entendi. Isso meu time sempre é alinhado. Ah, que ótimo. É uma cultura que você já enraiza ali, É uma cultura, exatamente. Agora, conflitos de expectativas. Os clientes já tiveram expectativas diferentes em relação à cobertura de seguro, indenizações ou serviços adicionais, resultando assim no desentendimento? Por mais que nós explicamos para os clientes todas as coberturas contratadas, como ele utiliza, às vezes o cliente ele entende de uma maneira diferente. E ele se baseia em algumas informações, o que o vizinho falou, ou que alguém disse para ele, ou disse que disse para ele. Então, o mercado segurador, ele é bem claro. Tem regras, tem condições gerais, tem manuais de procedimentos. Então, não é achismo, é a certeza do que está ali. Em alguns momentos, alguns clientes entendem de uma maneira diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o carro reserva. O cliente olha na pólice dele que ele tem tantos dias de carro reserva. Só que o carro reserva, na maioria das seguradoras, ele só tem direito se o carro for colidido ou se o carro for roubado, furtado e vir a dar perda total. Se ele tiver que acionar a pólice dele.
Então ele tem que acionar a pólice de uma maneira a entrar com uma participação na franquia, né, para ele fazer jus ao carro reserva. Se ele tiver que fazer uma manutenção no carro, se o carro der um problema elétrico ou mecânico e ele não tiver que acionar o seguro, ele não tem direito ao carro reserva. Então muitas das vezes o cliente fala, eu estou aqui, meu carro deu um problema, manda um guincho para mim e o carro reserva você me manda que eu tenho 30 dias na pólice. Por mais que na hora você explique para ele que o carro reserva é só caso haja um sinistro indenizado pela pólice. Mas às vezes o cliente está tão ali na flor do fervor da situação que ele acha que ele tem esse processo. Só que esse embate é de uma forma bem tranquila. Por mais que seja desgastante, voltando lá, por ser especialista, a gente está acostumado a tratar com esse processo. Então a gente tem uma maneira de se colocar com o cliente. Então nós damos um atendimento emergencial, que é um táxi para tirar o cliente do local do risco, para ele continuar a viagem ou retornar para a residência. O carro dele segue no guincho. E aí a gente marca com ele na corretora para dar essa informação para ele. Nem sempre é a informação que ele queria ouvir. Só que naquele momento ali, a gente não dá essa informação porque ela não é importante naquele momento e não vai resolver o problema dele. E aí nós vamos criar mais um problema para ele. Mas de cara a gente já fala, ó, a gente precisa que o carro do senhor vá para a oficina para ver se vai ter acionamento pela sua pólice. Caso tenha, o carro reserva será liberado. Caso não, a gente não consegue liberar o carro. A gente já dá esse insight, esse pensamento nosso de acordo com a pólice. Por mais que ele diga, mas eu quero já o carro reserva, não, a gente não tem como fornecer o carro reserva na hora para o senhor. A gente precisa que o carro seja analisado, vistoriado, e aí depois quando o cliente chega na corretora a gente repassa, porque isso já foi passado previamente para o cliente, quais são os critérios. Interessante, para deixar manter o cliente aí um pouco mais calmo, né, para poder entender toda a situação. Agora eu vou te colocar em desafios empresariais. Como que você faria se a sua empresa está em um estágio de crescimento e expansão e você precisa tomar decisões estratégicas para impulsionar esse crescimento? Vou te dar algumas opções, tá? Primeira opção, você busca parcerias estratégicas com outras empresas do setor para poder expandir a oferta de serviços e aumentar a clientela. Letra B. Você investe em tecnologia e sistemas avançados para otimizar processos internos e melhorar a eficiência operacional. Letra C. Você realiza pesquisas de mercado e análise de tendências para poder identificar oportunidades e desenvolver novos produtos ou serviços. O que você faria? Eu faria a junção da A com a B. A parceria do mercado, hoje o mercado segurador, né, ele realmente é muito volátil, a mudança é muito rápida, da noite para o dia a regra do jogo muda, as seguradoras são vendidas, as parcerias, e eu entendo que a tendência do mercado é a união, a junção, a parceria de corretoras, para que sejam formadas núcleos, né? Porque você com uma representatividade maior, um peso maior, você consegue realmente se fortalecer e se enraizar no mercado. E é lógico que você estando antenado, sabendo a direção, né, baseado nos gráficos, nas atualizações, nas pesquisas, a assertividade é muito maior do que realmente ficar, porque eu estou intuitivo que eu vou para esse lado, mas ou então está todo mundo indo para o lado de cá, mas eles estão indo por intuição. E eu tenho certeza, de acordo com os gráficos, de acordo com os insights, de acordo com o mercado, que o local é para cá, para a esquerda. Não é porque está indo todo mundo para lá. Goiada, não é seguir a goiada. É ser assertivo, porque uma jogada errada, como um jogo de xadrez, né? Uma jogada você toma um checkmate e acabou o jogo. Nossa Senhora. Difícil, hein? Um segundo desafio. Um colaborador acaba tendo um conflito tenso com o cliente. O que você faz? Letra A.
Você escuta os dois lados da história e, de acordo com a sua opinião pessoal, você dá razão para um ou para outro. Letra B. Você dá razão para o cliente. Afinal de contas, você tem que seguir aquela linha de o cliente tem sempre razão. Ou letra C. Você dá razão para o seu colaborador, porque ele não pode se sentir injustiçado e desmotivado, já que ele é a porta de entrada da sua empresa. E aí? A opção A é a mais coerente, porque você tem que entender o cenário, ouvir o cliente, ouvir o questionamento e a discordância entre eles ali, e aí você é mais você entra com ouvindo a situação, e aí a minha função de gestor da empresa e responsável é ser assertivo. Então, se o cliente tem a razão, eu vou transparecer ali, escrever, entender a situação, tomar parte da situação e entender. Se o cliente tiver razão, assim será feito, né? Nós vamos trazer os termos técnicos, as ações ali para isso. E da mesma forma, se o meu funcionário tiver a razão, ele vai, eu vou fazer com que o cliente entenda que a regra é essa, as condições gerais do produto é essa, a particularidade do produto é essa. Valendo que, por ser especialista, a probabilidade de acontecer um equívoco ou de acontecer uma situação de achismo é muito pequena. Porque eles vivem isso, treinam, fazem cursos, e entendem todo esse processo. Então, por mais que o cliente chegue lá e tenha essa visão, esse pensamento formado sobre essa ação, eles são colocados sempre à prova, sempre tem esse entendimento para discordar. E mesmo que eles não consigam ser entendidos para o cliente, eles me chamam ou transportam esse processo para um especialista. Então, por mais que você esteja falando para o cliente que aquele caso não é o correto, porque a seguradora não vai indenizar, não indenizou porque a habilitação estava vencida, é uma coisa que o cliente não contribuiu para aquilo. E a gente também não pode contribuir para aquele erro, porque chegar lá na frente a seguradora vai analisar e vai dizer: a habilitação está vencida já há tantos anos. E aí realmente a gente consegue trazer essa clareza para o cliente. O senhor estava com a habilitação vencida, por isso não houve a indenização, a seguradora negou por esse assunto. E ele não consiga entender, aí nós vamos entrar no Código Nacional de Trânsito, e aí vamos entrar na situação mais específica para dar essa clareza. Mas o embate entre o funcionário e o cliente, quase nunca nós fazemos esse embate. É mais uma clareza, é mais uma informação institucional com o cliente. Porque é tudo explicado muito claro para o cliente, né? Antes de acontecer, e quando acontece também ele já tem uma intuição de como que vocês são, né? Claro. Não, é tudo muito calmo, muito vamos passinho por passinho, a gente explica muito bem direitinho, então não tem muito esse embate de cliente com colaborador. Não tem pelo propósito nosso de nos colocarmos no lugar do cliente, agirmos e pensarmos. Para finalizar, eu vou te pedir uma dica para o pessoal aí que está querendo seguir na carreira de gestão, ou para os empreendedores que já estão, mas que querem se basear nessas várias coisas maravilhosas que você falou, né, que são muito importantes, que a gente deve seguir. Que dica que você daria para esse pessoal que está querendo seguir nessa carreira de gestão? A gestão é uma arte. E a dica que eu dou é: estude, modele pessoas, seja o melhor na sua profissão, onde você tem aptidão, perfil. Busque sempre a mesa que vai te levar para um outro patamar. Porque hoje nós temos, hoje não, sempre tivemos, né, pessoas que são apagadoras de sonhos. Eu sempre falo isso. Então, quando tem algumas circunstâncias, né, alguns eventos, você sabe que tem as mesas de pessoas que são pessimistas, que andam com a nuvenzinha em cima, ó dia, ó céu, ó azar, logo eu, né? As outras que estão ali na zona de conforto, onde é a área perigosa,
E as pessoas e a outra mesa que são pessoas com um mindset de pensamento que vai levar para um outro patamar. Então busque pessoas que agregam para você. Busque pessoas que pensam como você para te levar para um próximo nível. Estude, trate pessoas como pessoas. Saiba que o momento hoje que você está em baixa, o tratamento tem que ser o mesmo as pessoas que estão em cima. Então o poder aquisitivo no seu segmento não faz diferença, porque os R$10 de uma pessoa com menos poder é o mesmo R$10 do que a pessoa com máximo poder. E uma dica de ouro é tirar o dinheiro da sua frente. Quando você pensa no dinheiro, ele atrapalha. Você tem que colocar o dinheiro como consequência da situação. Porque se você for o melhor na sua profissão, seja ela qual for, consequentemente o dinheiro vem. Essa é a minha dica. Tá ótimo. Muito obrigada. Assim, eu tenho muito a falar aqui o seguinte, gente. O tio Danilo, da primeira oportunidade que eu perguntei se ele aceitaria fazer parte dessa entrevista, prontamente ele falou, claro que eu aceito. E o que está sendo muito difícil hoje em dia, né, as pessoas terem essa, como é que eu posso dizer, esse feeling de, poxa, eu vou ajudar porque é um projeto novo, né? O Boss Meeting é um projeto novo que tem um propósito aí de ajudar todo mundo que está entrando na carreira de gestão, que já está na carreira de gestão, mas que quer aprimorar seus conhecimentos. E você aceitou, então eu agradeço imensamente você ter aceito aí o meu convite. Eu que agradeço. Tem uma frase, um slogan, né, do Rotary. Eu sou rotariano e estou à frente da instituição, termino agora, e tem um slogan que eu gosto muito do Rotary do ano passado, que é servir para transformar vidas. Esse é uma frase que está alinhada com o meu propósito. Então eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha contribuído. Com certeza, foi um conteúdo muito agregador, tenho certeza que vários aí gestores vão absorver muito conteúdo para poder aplicar aí nas suas vidas. Muito obrigada de verdade, Eu que agradeço. Danilo. Gratidão. Então é isso, gente. Até o próximo episódio do Boss Meeting.